Olá, estamos aqui com um episódio especial do Falando com o Coração. E a entrevistada não poderia ser quem idealizou o podcast. Só que ela está na posição invertida. Eu sou Fabrício Carpinejar e estarei entrevistando, aproveitem, Débora Tesler. Obrigada, Fabrício. Por que Falando com o Coração? Por que você teve esse insight de ser absolutamente cardíaca, emotiva, priorizando a sensibilidade? Porque chegou um momento que eu me questionei, para eu ter um resultado diferente, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Avaliei o que eu tinha na minha bagagem da vida. Aí tinha umas coisinhas escondidas lá no fundo que eu precisava trazer à tona. Uma muamba afetiva? Exato, um chinelo velho também, que já está sem par e a gente tem um apego. Aí eu me questionei se era... acho que agora é agora, né? Eu tinha feito já o encerramento de um ciclo profissional, né? Que eu acho que tinha uma carga muito forte na minha postura de querer ser sempre perfeita, não sempre botando os panos quentes, não me posicionando muito, não sendo muito polêmica. Neutra. Neutra, exato. E aí eu me tornei uma pessoa... Opinativa. Não. Eu fiquei muitos anos da minha vida sem falar sobre mim e o que eu sinto verdadeiramente, o que eu penso. Só nas minhas relações íntimas, no sofá de casa, essas coisas assim. E eu falei, não, para eu conseguir ter outros resultados, chegar onde eu quero chegar, eu preciso me desapegar. E aí que eu comecei a falar com o coração, que é a gente trazer tudo à tona. Então você nasceu agora? Nasci agora. Você está com quantos anos de vida? 43. Falando com o coração, quantos anos? Vai fazer 1. Você está engatinhando. E o que aconteceu para tomar essa atitude um tanto drástica de sair da sombra? Me tornei mãe. Não tem como ficar na sombra sendo mãe. Não teve mais como esconder a emoção? Eu acho que não é nem só a emoção. São formas de pensar, de agir, algumas coisas que eu achava que eram corretas do meu jeito de ser. Que eu não fazia mais sentido. E eu também me questionei, teve um momento, Fabrício, que eu me questionei, não quero que a minha filha passe por dores que eu já passei. Não quero repetir padrão. Porque dentro de todo esse desacortinar de mim mesma, eu me dei conta que eu também repeti padrões das mulheres da minha família. E eu não queria passar isso adiante. Você está dizendo que você não queria que a sua filha fosse a filha que você foi? É. Duro. Eu nunca tinha pensado dessa forma, assim, tão clara, mas acho que é isso. Eu quero que ela se sinta livre, com autonomia, segura de si. Quando você se aceita por inteira, tem um preço alto a pagar. Porque, assim como você expõe as suas virtudes, vem também os defeitos, vem as reclamações, vem as cobranças. Você deixa de ser unânime. Somos somente unânimes na sombra. Como tem sido lidar com o contraponto, com a crítica, com essa Débora que fica com sorte rabugenta, chateada? Acho que está sendo interessante.
Um aprendizado. Eu vou te dar um exemplo. Gosto de exemplo. Que eu vinha refletindo no caminho para cá, para o nosso encontro. Eu não sei quando é que esse episódio vai ao ar, esse ano, em algum momento. Ele é eterno, né? Ele vai várias e várias vezes agora. Mas eu estou entrando, aqui em agosto, entrando no mês do meu aniversário. E eu decidi que eu vou fazer uma pequena comemoração, já que eu estarei em Porto Alegre. E aí eu comecei a fazer a lista. E eu sempre fui de muita gente. Eu queria convidar sempre todo mundo, né? Por obrigação ou sem obrigação, não importa. Mas agora eu me senti diferente. E hoje eu estava pensando sobre isso. Como é difícil também lidar, porque eu ainda estou com o meu eu do passado e deixando o meu eu do presente. Atos falhos. Eu não quero convidar ninguém por obrigação. Eu quero só estar com quem quer estar comigo. Eu quero estar com quem eu sempre faço questão de encontrar quando eu vou para Porto Alegre, porque eu já vou com a agenda fechada. Escolhendo, sabendo o tipo de conversa que eu vou ter, com quem eu vou olhar olho no olho, né? E é uma mudança muito drástica para mim. Eu que sempre quis agradar tanta gente, estar entre tantos e ser lembrada, né? Ser querida, ser lembrada. Agora eu não estou mais com essa preocupação. E aí eu fiquei pensando o seguinte, acho que a maturidade me fez ficar mais seletiva. Mas eu acho que não é só a maturidade, eu acho que é todo esse desapego que eu estou fazendo das coisinhas da bagagem. Eu quero estar com quem é importante para mim e não com os penduricalhos. Ou com aqueles amigos que a maternidade, porque eu senti isso também acontecendo, esse fenômeno. Me tornei mãe e algumas pessoas foram embora, outras vieram. E está tudo bem. Né? Mas eu não quero agora só... como é que eu posso dizer? Eu não quero ter que ficar resgatando pessoas que decidiram ir. Eu quero valorizar quem está perto, quem chegou, né? Quem está mais próximo. E eu me peguei pensando sobre isso hoje. O aniversário costuma ser a reunião da sua vida. Você está dizendo agora que o aniversário é um momento. Você vai celebrar o seu momento agora. Não está fazendo mais nenhum resumo, nenhuma súmula, nenhum testamento. É um momento, é um recorte. Acho que é. E você dá conta do recorte mais do que a vida inteira. Cai melhor o recorte. Eu acho que sim. Tem mais qualidade. Como que você percebeu que era o fim de um ciclo? Porque aquilo que dá certo a gente continua. Até desmoronar. Até criar ranço. Você teve uma iluminação de entender que acabou no auge. Como? Como que você não fez render mais? São muitas camadas, tá? Porque é uma decisão que eu tomei há 12 anos atrás. Uau! E eu não tinha coragem de botar em prática. Por quê? Então teve um delay. Muito. Muito. Então foi um fim de ciclo que... O casamento já tinha acabado. Foi adiado. Exato. Isso é interessante até para quem está ouvindo, assistindo. Costuma ser uns 10 anos para você se dar conta que acabou o ciclo? Eu achei interessante, de repente... Me faltava, Fabrício, coragem de botar em prática a decisão e autoconfiança. Porque eu tinha uma ilusão de que eu não era boa para nada mais. Que eu só sabia fazer aquilo. Então eu me questionava. Tá, eu vou sair, não vou mais fazer isso aqui. Quem vai me contratar? Eu não tenho currículo. Eu vou bater na porta de quem? Só que eu não estava me dando conta do quão incrível que eu sou. Porque eu geri uma empresa por 20 anos. Né? Eu sobrevivi, paguei minhas contas. Então, assim, eu paguei salário. Empregava. Imposto, né? Então, todo final do ano eu falava, não aguento mais, eu vou sair. Aí teve um dia que eu me dei conta que realmente não gostava mais de fazer isso, mas eu não sabia o que fazer. Então, eu tinha toda essa insegurança. Quando a Estela nasceu, em 2 meses de vida dela, eu me dei conta que deu. Era a hora. O que rolou?
eu estava com aquele bebê que eu tanto desejei, que eu investi tempo, emoção, dinheiro no processo, nos meus braços. Mas eu estava olhando pelas redes sociais o que acontecia em Porto Alegre, que era o meu mercado, né? Onde eu tinha a maior parte dos meus clientes. E eu comecei a sentir muita inveja de quem pegava uns trabalhos que eu achava que poderiam ser meus. E as pessoas não estavam nem me orçando. Eu estou sendo o mais transparente possível, tá? Eu não estava com sentimentos nobres. E eu me dei conta que tinha uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Eu estou com um bebê no colo e estou com um sentimento horrível. Por pessoas que eu gosto. Por trabalho, que sempre foi a coisa mais importante da minha vida e era tudo que eu tinha. Só tinha o trabalho. Aí eu parei para me questionar. Chamei uma amiga com quem eu tenho trocas bem honestas, só para ela me escutar, porque eu estava muito sangrando. Estava visceral, assim, a coisa. Estava meio odiada. Então, eu saí falando. Junto com isso, como eu tinha toda essa insegurança profissional, eu tinha um medo de ficar sem dinheiro. Afinal, quem é que vai me contratar? Né? Então, eu não tomava nenhuma... A decisão estava tomada, mas eu não fazia nada para isso acontecer. Aí, falando com ela, eu botei toda a minha raiva para fora. E aí parece que me veio um momento de lucidez. Eu pensei, mas eu nem gosto de fazer o que eu estou fazendo. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Imagina a cara da minha amiga me olhando no vídeo, né? Tipo assim, a louca. Por que eu estou sofrendo? Acho que é a hora de eu ir. Antes disso, eu ainda me questionei. Tá, mas eu estou incomodada aqui. Será que eu estou disposta a investir e crescer? Então, eu viro um escritório nacional, abro uma sede em São Paulo, sei lá. Mas eu tenho uma amiga que é assessora de imprensa fodástica e ela vive essa realidade. Eu me lembrei dela e pensei, com uma criança agora, acho que não. Não vou ter estômago para aguentar. Não quero. Estou disposta a ficar aqui, eu estou incomodada? Também não. Que é a alternativa que eu tenho? Sair antes que eu seja saída. Porque eu também tinha uma ilusão de que as pessoas iam olhar para mim, esse era o meu preconceito com a maternidade. As pessoas vão me olhar e vão achar que eu não estou mais disponível. Que agora ela é mãe. O filho sempre vai ser a prioridade. E não vão mais me chamar para as coisas. E assim eu vou minguar. Então, foi esse caldeirão de coisas que eu comecei a refletir. Né? E foi num dia, Fabrício, foi nesse dia, nessa ligação, que eu falei tudo isso e me escutei. 12 anos e um dia. Exato. Que eu pensei, deu. E no que deu, deu. Esses sentimentos ruins, nem um pouco nobres, são sintomas do mundo caduco, que não tinha mais o que fazer. Quando a pessoa começa a ter inveja, raiva, ela deve mudar de ciclo. Ai, acho que não dá para generalizar. Mas a gente está aqui para isso. A gente nasceu para isso. A ousadia de generalizar. Exceções sempre vão existir. Eu acho importante eu falar uma coisa. Porque eu gostei muito, eu achei sintomático. Uhum. Já aconteceu isso na minha vida. E realmente, quando você está cultivado de ressentimentos, de mágoas, é que você deve atravessar a ponte. Eu acho que é um bom indicativo. Te escutando agora, eu concordo. Porque isso é mais sobre nós do que sobre os outros, né? Por quem a gente está sentindo aquilo. Acho que é isso. Então, concordo contigo. Porque você vai se tornando meio, não sei se é assim que você se sentiu, inimigo, um inimigo íntimo. Uhum. Nada tá bom. É tudo ruim, é a falta, o foco na falta, é um desespero de perda de controle, porque eu estava me sentindo assim, descontrolada, e eu sempre gostei de ter o controle. Né? Então, quando eu parei e chamei essa minha amiga para conversar, é porque eu me dei conta que tinha uma coisa errada em mim. Mas eu reclamei dos outros, até que eu me dei conta. Por que eu estou sofrendo se eu nem gosto de fazer mais isso? Me lembrei. Tinha me esquecido. A transição foi suave? Para mim foi. Por que é suave? Por que é macia a transição? Porque o pior já tinha acontecido.
Que foi me jogar, foi Porque lidar com os meus há uma medos. leveza. Muito, porque depois que eu decidi, eu só organizei. Por onde eu vou começar? Eu tenho que falar com a minha equipe, primeira pessoa. A primeira pessoa que eu falei foi a minha pessoa de confiança da minha equipe. Contei para ela, deixei ela segura, disse todo o passo a passo. Fui para outra. Fui para os clientes fixos, olhando no olho. Conversas difíceis, tive algumas conversas difíceis com clientes, porque eles não queriam a minha partida. Mas todos entenderam. Se você pudesse ter aquele momento retrô consigo mesma e pudesse falar com a Débora de 7 anos de idade, o que você diria para ela sem fazer spoiler? Direto? Direto e reto? Imagine que eu sou a Débora com 7 anos. O que você falaria para ela? Chamaria a atenção de quê? Sem fazer spoiler. Mas o que tu quer dizer com sem fazer spoiler? Tu não pode dizer o que ela vai viver. Tá. Mas tu pode tentar alterar de volta para o futuro. Tá. Eu diria para ela: tenha segurança de quem tu é. Não duvide de ti. Porque a dúvida, Fabrício, foi o que mais me fez não ser quem eu sou, desviar de mim mesma, decidir por caminhos que não me levaram em lugares para onde eu queria ir, estar com as pessoas que eu queria estar. É isso que eu diria. E agora, use um spoiler da vida dela, da infância, para ilustrar e explicar isso que você está falando. Uma lembrança em que a menina Débora não se sentiu segura. Não se sentiu? Que ficou em dúvida, que deixou de fazer algo. Isso está virando hipnose. Achei que tu ia me pedir uma outra coisa, uma coisa boa, Não. no dia que ela se sentiu livre. Tá, vou falar uma coisa. Acho que eu nunca falei isso assim no microfone. Eu sempre fui uma... pode ser um pouquinho mais velha, de 7 anos? Pode, pouquinho você mais velha. escolhe. Sempre fui uma criança, adolescente, acima do peso, de espinha na cara e aparelho nos dentes, aqueles de ferro, old school, tá? A clássica adolescente. Clássica. E eu, no colégio... Ai, Fabrício, a primeira pessoa que a gente se apaixona, ela às vezes é quem escreve, faz as linhas das tuas relações afetivas, né? E a primeira pessoa por quem eu me apaixonei me ligava todos os domingos, de telefone fixo, dizia que me amava, combinava coisas, me dava pingentes de coração, mas eu não podia contar para ninguém. Chegava no colégio, ele me ignorava. Eu escutava outras gurias falando que ele dava em cima, que tinham saído, mas eu não falava nada. E eu acho que isso, para mim, foi uma das piores coisas que já aconteceram na minha vida e que eu me permiti viver. Porque eu me questionei, um dia eu me questionei por quê? Por que ele tem vergonha de mim? E eu só conseguia pensar nisso. Então eu sempre achei que os homens tinham vergonha de estar ao meu lado, que eu comecei a ter vergonha de mim. E aí vem todo um ciclo vicioso de quero ser invisível, engordar mais, né? Ser invisível, roupas largas, pretas, se esconder. Tá sempre na sombra, não chamar muita atenção. Então, eu acho que isso que a Débora viveu no passado pautou toda uma vivência futura daquela adolescente.
Então, o que você falaria para a menina a respeito desse episódio? Não aceita. Sai fora. Sai fora. Sai fora, já. É aquilo que você tinha de mais bonito era um segredo sujo para ele. Ele não assumia o romance. Ele não assumia você diante dos outros. É forte, é uma rejeição silenciosa. Não é a rejeição espalhafatosa que todos fazem. É uma rejeição personalizada. E quanto que você acredita que rompeu com essa ideia de amor ruim? Faz bem pouco tempo. Nossa. Foi quando o meu marido chegou, o Maicon chegou na minha vida nesse processo. Quando eu vi que comecei a sair com ele, eu vi que ele me tratava bem. Tratava bem com todos, com o Com mundo. todos. Me chamava para sair no final de semana. Pô, horário nobre. Final de semana, no Rio de Janeiro, Fabrício. Cheio de festa, cheio de gatinha, cheio de tudo. Né? Eu convidava, ele vinha, não tinha jogo. Tanto que quando eu comecei a me apaixonar por ele, e nós temos uma diferença de idade considerável, eu me lembro que eu disse isso para ele. Olha, eu estou me apaixonando. Imagina eu falando isso, tá? Estou me apaixonando. Se tu, em algum momento, tiver a fim de ficar me enrolando, um troço assim que eu disse para ele, já me fala logo. Eu não quero mais sofrer. Eu tinha acabado de sair de uma dor, assim, de uma apaixonite com um outro carioca. Eu falei assim, eu estava juntando meus caquinhos, não quero mais sofrer. Então já me fala, não tem problema. Né? Então, nesse nível de desespero que eu estava para me proteger. Agora, o processo para isso acontecer, eu vivia quando eu vim aqui para o Rio. Eu vim em 2015, meio que me expulsei de Porto Alegre, achando que eu estava vindo para trabalho, para expandir meu escritório. Eu acreditava nisso, mas no fundo, eu vim por amor a mim mesma. Eu vim me buscar numa cidade com a natureza, com essa coisa mais descontraída. Teve um deslocamento físico. Teve um deslocamento físico, tive que sair de lá. Mas é incrível que você tenha vivido o desgosto desse amor em segredo. E passou a vida inteira trabalhando na produção em segredo. Então não afetou apenas a sua vida sentimental. Afetou a sua vida profissional. Sim. Você fazia os outros brilharem porque você não podia aparecer. Quando você rompe emocionalmente, você também rompe profissionalmente. Todas as Déboras decidiram aparecer ao mesmo tempo. Sim. Eu não quero mais me esconder. Não tem como se esconder. É? Você é inteligente, você é lúcida, você contribuiu para várias trajetórias. Agora você está cuidando de si. Nesse processo em que você trabalha para si mesma, como você tem se visto como resultado final? Tu tá me fazendo umas perguntas tão difíceis. Não, porque é a primeira vez que tu trabalha para si mesma. É. É a primeira vez que você produz você mesma. Como tem sido o resultado final? Se você fosse cliente de si mesma, e aí? Tem se saído bem? Eu acho que eu tô me saindo bem. Qual é o seu maior ponto positivo, o seu destaque? Eu vejo que eu construí um nome de credibilidade nesses 20 anos que se passaram.
E isso faz com que eu tenha muitas portas abertas e as pessoas terem confiança em mim. Então, elas topam sentar aqui na minha frente, né? Para quem não sabe, os desavisados, eu cuido aqui da produção do Fabrício. Olha, uma oportunidade incrível. Por enquanto. Por enquanto. Logo ela estará no palco. E eu aprendo muito contigo. Mas você não se elogiou ainda. Eu sinto. Você viu que você está dizendo que o seu principal atributo é a confiança alheia. Eu quero saber de você. Tá. Você, de repente, fica tímida, pasma. Mas que não é todo dia que a gente está assim, frente a frente com Não, alguém. eu não existo. Olha, acho que a coisa que eu sei fazer de melhor é conversar. Tá? Acho que esse é meu grande... E isso envolve escutar, né? E a conversa pode ser comigo mesma, mas eu tenho que me escutar também, internamente. Você fala bonito. Eu não sei se eu falo bonito, mas eu falo... Ajuda! Eu falo direto e reto. Eu falo sem muita frescura. É isso que eu sinto da galera quando retorna, quando eu largo uns vídeos no Instagram, entendeu? Eu não tô mais com tanto filtro, Fabrício. Isso está sendo ótimo para mim. Eu abro a câmera, eu saio falando, eu conto minhas histórias. Eu estou escrevendo livro, e no livro eu pensei... Sabe quando tu lê e pensa, meu Deus, eu escrevi isso? Porque você se assusta com o seu grau de exposição. E com como que eu consegui expressar em palavras tudo aquilo ali daquela forma. Eu tô me conhecendo, na verdade. Quando você encontra a palavra, você encontra a paz? Sim. Quando você tem linguagem, você se sente aliviada? Sim. Quando eu boto para fora, eu me sinto aliviada também. Porque você sabe que outra pessoa, você pode estar dando essa palavra para alguém que já foi como você, sem palavra? Sim. Acho que isso conta muito. Tu vê que não está sozinha. Você tem visto que não está sozinha ultimamente? Muito. Você tem encontrado várias Déboras por aí? Fabrício, tu sabe que na minha vida eu sempre quis fazer a diferença positivamente na vida das pessoas. Acho que me faltava um pouco de coragem e autoconfiança para eu dar a cara, sabe? Porque tu tem que puxar um movimento para fazer isso, né? E hoje, para tu ver, antes tarde do que mais tarde. Hoje, aos 43 anos, eu sinto que toda vez que eu abro meu coração, que eu não escondo os meus brinquedos, a minha história, o meu relato ajuda alguém a despertar, uma mulher despertar. E isso faz muita diferença para mim, porque eu não me sinto sozinha, porque eu vejo que eu não tô louca, porque acho que por muito tempo eu acreditei por exemplo, esse fato do colégio que eu contei. Eu ficava escutando as coisas, fofoquinhas, né? Porque ninguém sabia o que eu estava vivendo com aquela pessoa, só eu. E eu sofria sozinha. Mas quantas outras também passam por isso? Teve um dia que eu abri a câmera do meu celular e larguei um vídeo nos stories falando sobre o dia que eu quase levei um soco na cara de um namorado. E que depois eu acabei esse relacionamento que a mãe dele me mandou uma carta por escrito dizendo que eu tinha que voltar com ele porque eu era responsável pela felicidade do filho dela. Tu não tem ideia da quantidade de mensagens que eu recebi e de mulheres que eu acho poderosíssimas, empoderadíssimas, que passaram por coisas muito... Elas levaram um soco na cara. E isso faz não só com que eu não me sinta sozinha, mas com que a gente crie um laço mais profundo de identificação. Porque senão fica todo mundo na sua perfeição, na sua sombra, e uma olhando para a outra, talvez com um pouco de inveja, rechaçando a sua história
E tudo que eu passei no passado, essa frase ficou meio estranha. E quando eu te digo assim, eu não quero que a minha filha passe pelas dores que eu passei, eu não tenho como evitar, mas eu preciso mudar agora. Ela está com 2 anos. Eu não quero que ela passe por um sofrimento afetivo em silêncio no colégio. Por que as pessoas costumam permanecer tanto tempo hibernando, mesmo em relações tóxicas, dependentes? Eu não sou uma especialista nesse assunto. Eu acho que tem um ponto que é dependência financeira, tá? Então, isso, eu tenho que falar sobre isso. Mulheres que dependem financeiramente do homem, daquela relação, enfim. Acho que isso é uma condição. Por isso que liberdade só vem com a parte financeira sadia, né, da mulher, na minha opinião. Olha, Fabrício, eu acredito que é baixa autoestima. Talvez pensar que merece, que não vai arranjar nada melhor, sabe? Olha como eu pensava do trabalho, por exemplo. Ah, eu vou ficar aqui que tá ruim, tá tóxico, não aguento mais fazer isso aqui, porque por onde que eu vou? Quem vai me contratar? Eu tava com a minha lente suja, não tava enxergando a realidade. Que eu sou tão boa que talvez uma empresa abra uma vaga para mim, talvez eu crie outra empresa. Eu não consegui enxergar além da minha insegurança, além da minha baixa autoestima. Existe, como jargão, como piada, no universo masculino, algo absolutamente desprezível, que a mulher gosta do dinheiro, que basta dar um cartão de crédito para a sua esposa que ela ficará feliz. Será que isso não revela que é o homem que entende o dinheiro como afeto? Bah. Uma questão. Porque isso parte dele, não parte dela. O homem vê uma espécie de mesada como um cativeiro. Como controle? É isso aí. Eu enxergo dessa forma. Não precisa trabalhar que eu cuido de você. Ou seja, não precisa trabalhar, não precisa viver. Porque eu estou controlando tudo. Nossa. Horrível, né? É de arrepiar. Ah. E isso é uma herança cultural. Você vem falando muito de maternidade. Todo mundo ajuda a paternidade. Ninguém ajuda a maternidade. O pai é ajudado. Desde a segurar a criança, a passear com a criança, a trocar as fraldas, ele é ajudado. Ensinam ele. Dão passos. Recebe tutorial. Kinder Ovo, tudo. E a mãe não. Se a mãe não nasce fazendo, é como se ela fosse inapta para aquilo. Você sentiu essa cobrança? A pior cobrança que eu senti foi a minha comigo mesma. Mas talvez venha disso, não? Talvez. Ah, não te preocupa com a amamentação, dá fórmula. Só que eu tava naquele início, assim, como que eu já vou desistir? A criança tem 2 dias. Mas como assim? Me explica isso aí. Difícil amamentar, tá, Fabrício? Difícil. Explica para todo mundo. Tá. E ninguém falou nada para você. Eu fiz um curso, mas eu estava gestante. Certo. Como diz Kelly Matos, num episódio que eu gravei com ela, a maternidade é inavisável. Não tem como avisar o que vai acontecer, tem que viver. Eu achava que a criança nasce, a gente vê isso nas novelas, nos filmes, a criança nasce chorando
E já vem pro peito, já mama e tal. Não é instintivo, tem uma técnica. E mesmo fazendo um curso online que eu fiz, que a mulher explicou exatamente como é que era, eu acho que eu me lembrava na hora. Não me lembrava. A minha mãe, que estava no quarto, quando eu cheguei, disse que 2 enfermeiras entraram para me dizer que, como é que era. Eu nem me lembro. Eu falei, alguém me explicou? Nem me lembro dessa conversa. E é isso que me assusta, porque todo mundo diz que ser mãe é natural. Eu não acho. E não é. Não é. Também acho que não. É aquisição de conhecimento. Nasce um filho, nasce uma mãe, acho que não. Não acredito nessa máxima. Mas isso tem feito mães depressivas, tem feito mães isoladas. Porque elas se sentem inadequadas, não? Se sentem inadequadas, acham que são só elas que são as erradas e as redes sociais fazem um desserviço. As redes não, coitadas das redes. As pessoas que ficam postando que o mundo é perfeito, que a criança nasce e já mama, ela está sempre arrumadinha. O quarto, eu fiquei muito com isso também, Fabrício. O quarto pronto, perfeito, babadinho, com o nome da criança escrito nas paredes. O quarto tem que ter um básico. A criança dormia num ninhozinho no nosso quarto. Você está sendo polêmica. Você está dizendo... Desculpa, não, mas eu gosto. Isso é importante não falar do com o coração, porque senão só tem polêmica e não é com o coração. Só tem polêmica na tua rede social. O enxoval é preciso ter cuidado para não exagerar. Tem coisas inúteis que a gente não consegue enxergar antes da criança nascer, que é inútil. Tem que ser mais um processo vivo, contínuo, gradual, deixando acontecer até porque a criança vai surpreender você. E a dinâmica com a criança, acho que é mais isso, a dinâmica com a criança. Me conte. A Estela não dormia de 3 em 3 horas, como todo mundo falava. E eu achava que eu estava no controle, que eu continuava a fazer minhas reuniões ali, de 3 em 3 horas, estava tudo certo, vai acordar, vai amamentar, vai dormir. Não. Ela estava com os olhos assim, ó, rindo ainda. Às vezes ela ria pra mim. Eu olhava, um dia eu botei o balaiozinho dela aqui do meu lado, eu aqui no computador e a criança aqui. Quando alguém pedia para ver ela, eu fazia assim, ó, selfie. Já entrei amamentando em call. Não me orgulho. Nem sei como é que eu sobrevivi àquele período. Puerpério, Fabrício, eu achava que eu não ia passar, tá? A perfeita, né? A terapeutizada. Aí eu falei pro Maicon, se eu começar a ficar insuportável, ou meio deprimida, ou ficar irritada, tu me avisa, porque eu acho que isso é o puerpério. Falei pra ele. Ele não me avisou. Ele disse que eu tava, mas ele não me avisou. Fabrício, eu não sei como que eu sobrevivi a esse período. Querendo ter o controle. Nem tô respondendo a tua pergunta. Não, mas eu estou gostando. Eu queria ter totalmente o controle da situação. Eu marcava as reuniões enquanto aquela criança estava dormindo, só que ela não dormia. Se hoje ela dormia, amanhã ela não dormia naquele horário. Daí já me descontrolava totalmente. Não tinha um padrão. Não tinha padrão. Eu estava sozinha. Demorei para ter uma ajuda. Uma ajuda paga, muito importante. Deveria ter essa ajuda desde o início. Desde o início. Mas eu acreditei no que me contaram. Dorme de 3 em 3 horas, vai conseguir fazer outras coisas. Não. Você foi pedir ajuda quando já tinha passado dos seus limites. E aí eu pedi ajuda, né? Já tinha passado os meus limites. Mas aí alguém estranho na tua casa, que tu tem que ensinar a pessoa, mostrar as coisas como é que funcionam, mostrar as coisas com aquele bebê que tu nem conhece direito também como é que funciona. E uma preocupação exacerbada com a vida daquele ser humaninho que está na mão de uma pessoa que tu não conhece. Não tem como ter paz. Mas eu tive que... Isso eu vi como eu era controladora. E eu passei por um período também muito... a coisa assim, neurótica com a limpeza. Eu sou virginiana, tá? Eu sempre gostei de ambientes limpos, organizados, mas assim... Somos dois. Não tinha condições. Too much. Era tudo. Caiu, não sei, no chão. Tudo esterilizado na máxima potência do não sei o quê, entendeu? Então, eu estava insuportável. Não sei, por isso, eu não sei como é que eu sobrevivi àquele período. Hoje... Não, deixa eu voltar um pouco no tempo. Ainda bem que eu sou terapeutizada, porque eu acho que rápido eu me dei conta que eu não ia conseguir sobreviver daquele jeito.
E aí eu percebi que eu preciso fluir com isso aqui. Senão eu vou ficar o tempo inteiro sofrendo. Quando o Maicon sai de casa para trabalhar, eu começo a sofrer. Um desespero. Parêntese, quando entra-se na licença da maternidade, há o costume de suspender a terapia. E é quando mais precisa de terapia. Eu acho que é quando mais precisa. Porque é muito desafiador lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. Então, o que me... Eu não estou demonizando a maternidade, tá? Não, de modo nenhum. Eu acho que está sendo bem real. Bem real. Mas eu acho que é um desserviço. Por isso que eu acho que é um desserviço para as pessoas. Porque eu achava que eu estava preparada. Não tem como se preparar. E é um desserviço mostrar na rede que é perfeito, porque não é. Ou nem de todas são. Perfeito. Perfeito é a sua definição, né, de perfeição. Então, eu estava com uma expectativa totalmente diferente do que aconteceu comigo na realidade. Não foi uma encomenda. Você teve que fazer pouco a pouco com a interferência do acaso e do improviso. E o lance do enxoval que tu falou, às vezes a gente acha que precisa de tudo aquilo, porque dizem, na verdade não precisa. Não precisa, porque talvez não seja prático para tu usar aquilo com o bebê. Talvez ele... Vou te dar um exemplo prático. Nunca usei o troço de limpar o nariz. É um negócio assim, uma seringa que tu bota para cá, sai a meleca para cá. Nunca usei. Nunca. E eu tenho amigas que usam isso até hoje. Criança com 2 anos. Nunca usei. Precisava comprar? Não. A Estela agradece. A Estela agradece. Que é horrível essa seringa aí. Imagina, é angustiante. E também ela nunca teve a urgência de precisar usar, né? Que se tivesse que usar na urgência, eu usava. Isso também fez com que você não deixasse a Estela numa bolha? Já que você entendeu que é imperfeito o processo. Acho que sim. Que ela vai cair, que ela vai se machucar, que ela vai se levantar, que ela vai sarar. Acho que sim. Teve um momento em que você pensou na sua finitude a partir da maternidade? Teve. Como foi? Uma vivência que eu tive com ela. Que eu pensava, eu preciso chegar bem, nada pode acontecer. Como é que essa criança, né? A função da enchente lá no Rio Grande do Sul, o primeiro voo que eu consegui para ir para lá, era, acho que um voo com escala em São Paulo para chegar em Canoas, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Canoas. Chegou na hora do embarque, não, voo cancelado. Isso era 5 da tarde, no Galeão, eu sozinha, com um bebê a milhão, porque ela já estava querendo caminhar e toda, com fralda contada, né, Fabrício? Para um voo de 3 horas, leite contado. Afinal, não vou ficar carregando nas costas um monte de coisa. Tá, qual é a minha melhor... Eu olhei para a mulher e disse assim, ó, no balcão, para ver o que eu ia fazer. Qual é a melhor opção que tu tem para uma mãe que está viajando sozinha com o bebê? O que tu vai me oferecer? E ela disse, a melhor é embarcar às 11 da noite para Florianópolis, chegar lá, entrar num ônibus e viajar de ônibus para Porto Alegre. Chegar em Porto Alegre às 6 da manhã. Eu não estava acreditando, mas foi isso que eu fiz. Eu não dormi. Mas você confiou nela? Eu confiei, tá? Porque outra opção não era uma opção. E eu estava indo, Fabrício, para gravar os primeiros episódios do podcast. Estava com tudo organizado. E o primeiro episódio é com o Fabrício, assistam. Tudo organizado. Eu tinha que ir. Eu ia ir, eu queria ir. Eu queria ver meus pais. Aquele ônibus andando na madrugada, sozinho na estrada, a milhão. As pessoas tudo roncando. E eu acordada, no Waze, pensando quanto tempo falta para chegar. Você olhando o relógio. A Estela dormindo. E eu pensando assim, eu tenho que chegar bem, não pode acontecer nada. Eu fiquei com medo de morrer. Foi a primeira vez que eu senti medo de morrer. Mas agora eu vou te dizer outros medos. Ou seja, você, antes dela, não tinha medo de morrer? Não. E fez aventuras. Nem tantas. Vou te dar um exemplo de uma aventura que eu gostaria. Hoje eu não faria. Saltar de paraquedas, moro no Rio de Janeiro. Já fui até lá em cima. Não saltei. Eu ainda não tinha a Estela.
Mas hoje eu não saltaria. De paraquedas, de parapente, de qualquer para desses. Não faria. Em Fernando de Noronha, subimos, eu e um grupo, o Maicon ficou horrorizado. Até hoje, se eu entro com esse assunto, ele briga comigo. Mas nós subimos com um guia, o Piquinho, sei lá, um morro daqueles lá em cima. Hoje, talvez eu não subisse. Não porque você não pode, mas porque você não quer morrer. Eu não quero me colocar em risco. Não tem porquê mais. Agora. Porque eu quero ter a vivência com a Estela. A maternidade é um seguro de vida, isso. Eu acho que depende. Passa a ser um seguro de vida, porque você se preocupa com isso. É que tu te preocupa com a vida daquela vidinha. Imagina. Na hora que você fala vidinha, fica mais vida ainda. Quais outros medos resultantes disso? Que você estava elaborando? Além do medo de morrer. Medo de fazer errado eu não tenho. Porque, né? Não tem como... Ai, Fabrício, eu não sei. Eu não quero que ela seja uma criança sem limites. Eu tive que lidar com isso faz pouco tempo. Porque não é o limite que eu tenho que dar Você não é a nela. melhor amiga dela. Eu acho que eu sou. Atualmente. Mas não é aquela melhor amiga como a gente conhece como melhor amiga. É difícil isso. É muito difícil, mas pensa comigo. Pensa na sua melhor amiga. Ela depende de você agora. Não é a melhor amiga. Não. Eu sou a pessoa de confiança da Estela. Muito melhor. Ela é minha pessoa preferida no mundo. Muito melhor. E eu sou a pessoa de confiança dela. Mas melhor amiga parece, no meu entendimento, e eu coloco em discussão, que a maternidade não é suficiente, tem que ter mais algo. Eu não quero ser o melhor amigo dos meus filhos. Eu sou pai. Isso para mim já é difícil. Já basta. Já basta, tá bom? Tá de bom tamanho. Parece que a gente não foge da responsabilidade do tamanho dessa empreitada. É porque o amigo, a amizade pode acabar. A maternidade não tem data de validade. É. E também a amizade é uma construção e uma escolha. A Estela agora não tem escolha. Depende. Né? Exige uma reciprocidade. É. Ela precisa de você. Não que no futuro ela não possa escolher você. Mas existe uma romantização, não, da figura materna quando você diz melhor amiga. Porque vai ter momentos que você vai ser odiada pela filha. Teve uma vez que eu odiei a minha mãe. Eu também. Então, se eu fico pensando como filho, não tem como isso acontecer. Quem é a pessoa mais criticada? A mãe? Por quê? É a pessoa mais próxima. É. Um pai relapso, um pai ausente, sempre é perdoado. Você está preparada para esse papel ambíguo de também ser oposição? Acho que eu tô. Não significa que vai ser fácil, mas eu acho que eu tô. Eu sinto que você está pensando nas cenas. É que é difícil tentar projetar uma coisa que eu ainda Está pensando não vivo. na cena da Estela xingando, gritando com você, é isso? Vou
ela já me morde, me chuta. Já existe a posição. Eu falei pro Michael, ela não me respeita. Ela samba na minha cara. Então eu tô trabalhando a minha autoridade agora com ela. Tem como citar algumas condutas dessa autoridade que para ti deveria ser difícil? Eu acho que eu cedia muito. Ela me pedia 2, 3 vezes uma coisa, eu cedia. Eu dava. Como? O quê? Ah, eu bebia, que é o bico, né? Que aqui no Rio chama chupeta. Só pra dormir. Mas aí, às vezes, eu tô ali com ela, no final de semana, eu tô sozinha com ela, ela me pede num horário aleatório, pediu 3 vezes, eu dei. Agora não. Agora eu criei uma caixinha, quase um porta-joia, um porta-bico. E agora eu boto num lugar inacessível, mas ela sabe. E agora ela pediu pra guardar. Ela acorda, chega o momento de tirar o bibi, eu entrego a caixinha pra ela, abre, bota e me entrega. E ela não pede mais. Eu faço combinações, eu não imponho mais, faço combinações. Ela se esquece, é óbvio, né? Mas eu digo, lembra que a gente combinou? E teve um dia, foi semana passada, que eu perdi muita paciência e às vezes eu perco minha paciência rápido. Infelizmente. Também estou administrando isso. Ou, felizmente. Atualmente, felizmente. Verdade? Felizmente, imagina se você É. não tivesse o alerta, o alarme, o que até onde? Seriam mais 12 anos? Seriam quantos relacionamentos sofrendo em silêncio? Então, Tudo não bem. ter paciência pode ser um termômetro da positividade. E ela repetia, Fabrício, sempre a mesma coisa. Botava água na boca do copo, molhava tudo. O prato do almoço, o chão, tudo. Semana passada teve um momento que assim, ó, eu olhei pra ela e disse, vamos conversar. Tu é muito esperta, tu tá entendendo. Tu já sabe que não pode. Eu sei que tu tá entendendo. Quantas vezes eu já falei? Novos erros, vamos pra novas experiências. Essa aqui já passou, hein? Já passou. Pô, comigo ela não fez mais. Bonito isso, novos erros. Vamos avançar. Chega de repeteco. Não deixa de ser uma conversa espelhada que você fala para si mesma. Novos erros. Isso a gente já conversou. Você disse que quando encerrou um ciclo, teve que fazer despedidas. Já teve perdas na sua vida. Hoje você sabe se despedir? O medo de morrer ajudou você a se despedir melhor? Não sei responder. Eu acho que eu tô aprendendo. Porque me dói e me gera medo muitas vezes. Essa despedida. Eu tô lidando com um momento, um comportamento meu que tá começando a ficar sem sentido. Mas agora ele tá chegando tão perto de mim, eu tô olhando tanto para ele que a gente tá precisando se despedir. Você, como eu, tem os pais vivos. Você consegue imaginar a sua vida sem eles? Ou ainda não fez esse processo? Fabrício, que pergunta. Você está no Falando com o Coração. Não tem pergunta fácil. Eu vou responder uma coisa, mas não significa que vai ser fácil quando ela acontecer. Como eu já quase perdi meu pai, essa ideia eu já venho trabalhando. Então,
isso não significa que eu vou estar preparada, porque eu acho que isso também é impreparável, né? Até que aconteça. Mas eu valorizo muito mais os momentos. E ele, depois de passar por essa experiência também, ele fala mais sobre emoções. Ele valoriza a gente estar junto. Ele quer estar. Você tem feito com seus pais uma poupança dessas lembranças boas? Acho que sim. Para o meu pai, né, como ele anda meio esquecido, já faz uns anos, eu criei, há uns anos atrás, a caixa mágica, uma caixinha preta, assim, cheia de foto. E atrás eu boto onde, a data. E a gente deu isso de presente de Natal para ele num ano, né? Caixa mágica. Então tem vários momentos. E aí, agora que tem a Estela, tudo é registrado. Meu irmão registra mais ainda do que eu. E eu imprimo algumas fotos. E eu boto na geladeira, sabe? Eu vou espalhando pela casa, mando pelo correio para chegar lá na casa deles. E da minha isso guardo para mim também. E com a Estela eu faço o exercício. Vamos fazer uma ligação de vídeo com a avó e com o vô. A avó, como é que é o nome da avó? Ela fala. Como é que é o nome do vô? Ela fala. Né? Então, são exercícios, né? E eu acho que a gente já teve uma conversa um dia por telefone, tu e eu, sobre valorizar estar, né? Quantas vezes eu vou para Porto Alegre para estar com eles? Eu viajei muito sozinha com a Estela, antes dela pagar a passagem, para que nós estivéssemos vivendo, eles vivendo coisas com ela. Né? Então, acho que estou fazendo. O fato de ver seu pai esquecendo fez com que você não deixasse mais ninguém esquecer dele. Não tinha pensado dessa forma. Acho que sim. E eu ajudo ele a lembrar, não. Ajudo ele a se localizar. Vou te dar um exemplo. No grupo do WhatsApp da família. Eu não boto lá, estou chegando. Talvez ele não lembre que eu estou chegando em Porto Alegre. Estou chegando em Porto Alegre no dia tal. Ou desembarquei aqui no Rio. A gente tem o hábito de se avisar, né? Desembarquei no Rio, eu digo. Cheguei no Galeão. Porque se eu largar cheguei, talvez ele não saiba. Ele não sabe aonde. Ele vai olhar para a mãe e vai dizer, ela está chegando aqui em Porto Alegre? Então eu localizo ele. Sempre. Eu dou todas as informações que eu preciso dar. Também não significa que seja fácil ficar repetindo, né, Fabrício? Às vezes é difícil. Não, mas é mais difícil perder a pessoa. É mais doloroso perder a pessoa, então você não sente tanto esforço. E vocês acabaram de ganhar a Débora Tesler. Chegamos ao fim de um ciclo. Todo convidado é um novo ciclo. Espero que vocês tenham se deliciado com essa figura que tem tanta luz, que por muito tempo ofuscou a si mesma. Mas hoje, ilumina vocês. Muito obrigado. Nossa, eu que agradeço. Obrigada. Eu preciso te pedir uma coisa. O quê? Pede para curtir o canal, curte, compartilha, comenta. Olha, o canal existe para ser curtido, para ser adorado, para ser compartilhado e, principalmente, para que você fale com ele, coração a coração. Uau! Muito bom. Olha, umas perguntas difíceis.